Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês um vídeo mais complexo, um vídeo sobre a Itália e sobre o Brasil. Quem já viu o título já sabe de que se trata. Eu prometi para vocês que eu iria fazer um vídeo falando como eu fiz o documento de Auri para ficar no Brasil, documento de residência. Talvez você seja brasileira, tá assistindo esse vídeo, você é casada com italiano, com americano, com espanhol, não interessa, qualquer nação do mundo vai ser o mesmo processo para você fazer o documento dele para ficar aqui no Brasil, dele ou dela, né, no caso, para ficar aqui no Brasil como residente e não pegar multa, porque todo estrangeiro ele pode ficar no Brasil somente 90 dias. Depois desses 90 dias, a multa é de R$100 por dia. Eu sei muito bem do que eu tô falando, porque assim, o ano passado eu peguei uma multa de R$5.000 aqui no Brasil e o ano retrasado eu peguei a multa de R$1.000. Então, como todo ano eu venho ao Brasil com meu esposo e ele gosta de ficar aqui comigo, a gente fica mínimo 4 meses, chega a ficar até 8 meses no ano. Então, eu achei muito bom fazer esse documento. E depois que eu fazesse, eu queria também estar falando para vocês como fazer, já que eu não encontrei vídeo na internet que fala sobre isso. Então, bora lá. Para começar tudo isso, gente, esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Porque eu vou explicar tudinho que eu fiz para vocês. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, porque o documento, ele é praticamente dividido em 2 partes. No sentido que primeiro você vai ter que fazer o seu translado de casamento, que você vai transferir a sua certidão de casamento que você tá do seu país, no caso o meu da Itália, pro Brasil. Você vai ter que registrar seu casamento primeiro lá no cartório na Itália. No caso eu fui na Itália, né, porque eu tava na Itália, e aí eles vão fazer tudo pra vocês, o registro, vão traduzir a sua certidão de casamento pra você, e essa certidão de casamento que você vai ter traduzida, você vai trazê-la pro Brasil. Só que ela tem que ter a validade de 6 meses, então assim, você faz o registro do casamento e tudo, quando você estiver perto de vir pro Brasil, você vai lá e tira uma segunda via, porque ela não pode ter 6 meses, tá? Tem que ter menos de 6 meses de validade, pra você dar entrada na papelada que eu vou falar pra vocês, pra fazer o translado de casamento. Então, por isso que esse vídeo vai ser dividido em 2 partes, porque primeiro eu vou falar para vocês como fazer o translado, e na outra parte eu vou mostrar para vocês que vocês vão utilizar o translado para ir na Polícia Federal para pegar a permissão para a pessoa ficar no Brasil, tá? O visto permanente, ou no caso o visto provisório também, vai depender do que você quer. Então, primeiro de tudo, vou estar lendo aqui e vou estar mostrando algumas fotos para vocês também. Claro que eu vou desfocar porque não quero que vocês vejam os meus dados. Mas assim, primeiro você vai lá no consulado, você vai marcar online. Então, primeiro de tudo, gente, você vai fazer o translado. Aí você vai lá no seu consulado, você vai levar no caso, eu vou estar falando aqui em italiano, mas se você mora em outro país, procure a tradução, tá? Vou estar escrevendo aqui também no box de informações tudo. Você vai precisar do extrato de matrimônio, o extrato de casamento, para você fazer essa registração no consulado em Milão, no meu caso. Eu vou estar falando do meu caso, tá? Extrato de casamento, você vai estar precisando. Extrato de nascimento do marido, mas você vai levar essa documentação lá pro consulado. O consulado, quando você for fazer essa registração do casamento, você vai lá no site do consulado, escreve, vai lá e procura registro de casamento. E lá vai estar a lista de documentos que você vai precisar para fazer esse registro. Uma vez que você fez esse registro, que eu vou deixar a foto aqui do meu, mais ou menos para vocês verem, você vai pegar esse registro que eu falei para vocês quando vocês vierem no Brasil, porque só você e seu marido pode fazer esse documento, vai trazer para o Brasil com a validade, como eu disse, em menos de 6 meses, e você vai no cartório. Lá no cartório você vai precisar desse documento, né, traduzido, como eu disse, do casamento. Você vai precisar, né, da certidão de casamento, que é essa que você trouxe, que é o registro, do extrato de casamento, do caso do país que você mora, no caso o meu é italiano, o extrato de casamento meu da Itália, traduzido, tradução juramentada, certidão de nascimento do seu marido, traduzida. A certidão de nascimento dele tem que ser o extrato de nascimento, porque tem que ter os dados do pai e da mãe, tá? Aí você vai ter que comprovar a residência, vai precisar de uma declaração, declarando que vocês moram aqui no Brasil, com endereço e tudo mais, você vai ter que fazer e vai ter que autenticar essa declaração, o nome dos dois. Vai precisar do comprovante de residência, no caso eu fiz a xerox da conta de luz e água dos últimos 3 meses. Uma das duas serve, a conta de luz ou a conta de água. E aí você vai autenticar ela também no cartório. Declaração também do regime de bens, porque tem escrito, no caso do meu tinha escrito o regime de bens,
Já na tradução que eu trouxe da Itália, lá feita pelo consulado, mas eles não aceitaram assim, eles queriam que eu declarasse qual era o regime de bens. Eu tive que fazer uma declaração, declarando qual era o regime de bens, tá? Autenticado e tudo mais. Eu tive que fazer um requerimento também, requerendo o translado. Então, é um requerimento pelas partes, requerendo translado de casamento. Aí vai precisar também do estado civil do marido antes do casamento, no caso a certidão de nascimento, que é o extrato de nascimento. Tá ótimo, tá? Que vai comprovar que ele não era casado, no passado e tudo mais. Traduzida, tradução juramentada. Todos esses documentos que eu falei pra você, tudo é reconhecido firma. Eu vou deixar tudo aqui embaixo a lista, se não ficou muito claro, tá bom? Mas assim, vai depender de cartório pra cartório, porque no meu caso, no meu cartório, eles pediram tudo isso, que é uma cidade pequena. Mas se for uma cidade maior, que você for fazer e tudo mais, eles pedem menos coisa, porque vai de cartório pra cartório, tá? Essas são as documentações pra você fazer o seu translado de casamento, tá? Então, desse modo, você vai conseguir fazer o translado. O meu translado demorou praticamente quase 3 meses. Então, assim, eu indico pra você, quando você vir no Brasil fazer esse documento, você vir pra ficar mais de 3 meses. Mesmo que você pode pegar multa. Tem que arriscar, gente, não tem jeito. Eu fiz assim, eu arrisquei. Porque assim que eu cheguei aqui no Brasil, depois de 2 dias eu dei entrada nessa papelada pra fazer o translado. Mas como o cartório da minha cidade aqui é muito pequena, demorou quase 3 meses. Faltou 5 dias pra fazer 3 meses. Quando eu recebi o translado. E eu fiquei morrendo de medo de pegar multa ou ter que ir embora pra Itália de uma hora pra outra. Daí o que eu fiz? Eu recebi o documento, eu fui rápido na Polícia Federal. A Polícia Federal me passou a lista de documentos, que esse vídeo eu vou estar fazendo a segunda parte, né? Explicando da Polícia Federal. E aí a Polícia Federal me passou a lista de documentos. Eu fiz todos os documentos imediatamente e no dia seguinte eu levei pra ele. Aí eu consegui fazer antes de pegar multa, deu certo. Mas eu acho que se você mora em outra cidade, Belo Horizonte, Salvador, Porto Seguro, não vai demorar quase 3 meses para sair o translado. Então, assim, você consegue fazer até antes. Ou se você preferir, você quiser vir no Brasil, você não pode ficar mais de 3 meses, não quer arriscar a multa, fica só os 3 meses, 90 dias, faz o translado. Você vai embora para a Itália ou para o país que você mora. Quando você voltar, você dá entrada na Polícia Federal. Se você preferir, pode fazer assim também, tá? Não tem problema nenhum, não. Não tem validade esse translado. Então, dá para fazer tranquilo. Então, esse foi o vídeo da primeira parte. Se vocês quiserem ver da segunda parte, eu vou estar gravando agora para vocês tudo, explicando tudinho para vocês, tá bom? Então é isso, um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou colocar os 2 vídeos no mesmo dia, tá? Então, se você assistiu esse, já clica aqui para assistir a segunda parte, para entender todo o processo, como funciona.